a capa do livro, né? Quer dizer, este livro foi publicado nessa versão que eu estou aqui colocando, é que este livro foi publicado em Portugal. Essa é uma publicação portuguesa do começo do século XX, uma publicação antiga da Livraria João do Rio, lá na Rua Ledo, número 72, e, bom, até onde a gente sabe é isso, não é? Pode ser que tenhamos alguma confusão com relação a isso, mas, de qualquer maneira, a capa expressa claramente essa questão do movimento anarquista, essa questão do movimento operário, a necessidade de mobilizar as pessoas, os trabalhadores, né? E, bom, a gente vê aí alguém fazendo um discurso bastante inflamado para um conjunto de trabalhadores dentro de uma fábrica, a presença, inclusive, de um policial na imagem. Então, tudo isso expressa, de alguma maneira, essa tensão, essa relação que existe entre o movimento operário, o movimento sindical, o movimento anarquista, o movimento comunista, os partidos comunistas, bom, essa coisa toda, esse imbróglio, né, que já existia no final do século XIX, e eu diria que está muito longe de acabar, né, porque, no final das contas, essas condições e esse embate político, ele está colocado na ordem do dia. Não é à toa que, pela percepção que a gente tem, os congressos que a gente foi, já faz algum tempo que eu não tenho condição de ir, mas, assim, até o último congresso que eu fui em Vitória do Espírito Santo, a presença de geógrafos anarquistas, a discussão sobre Recli, sobre Kropotkin e tudo mais, isso só tem se ampliado. Então, o que a gente imagina é que a influência do movimento anarquista, a influência desse tipo de pensamento e de geógrafos como Kropotkin e como Recli são influências extremamente importantes e que devem se desdobrar, então, numa série de leituras sobre a geografia brasileira, fundamentalmente, sobre o movimento operário, sobre as questões políticas, né, sobre a conjuntura, o que está acontecendo nesse momento, né, este movimento todo que envolve a situação bastante crítica e bastante complexa em que vive o Brasil nesse momento. Esta relação entre os bolcheviques e os anarquistas é uma relação extremamente tensa. Existem muitos dos anarquistas russos são presos em função dessa tensão. Bom, quando ele morre, o enterro de Kropotkin é uma grande manifestação contra a presença dos bolcheviques e contra a maneira como eles tratam, né, ou como estão tratando, ou como vieram a tratar esta relação política, o problema do socialismo, o problema do comunismo, o problema... Bom, essa coisa toda que é um grande embate e que é um embate, como eu disse, que corre até os nossos dias. De alguma maneira, acho que vale a pena também, para além da própria biografia ou desses pequenos dados que eu passei aqui do Kropotkin, vale a pena entender um pouco esse contexto, né? Quer dizer, estamos falando de um homem que vem da aristocracia russa, das tensões que envolvem a Rússia e que vem para a Europa no meio dessas tensões, fugido, e uma Europa que vai paulatinamente tentando resolver os dilemas e as crises que estão colocadas para o capitalismo europeu no final do século XIX e uma grande articulação que se realiza aqui na Europa em busca, então, de se organizar uma invasão sistemática do continente africano. É nesse contexto, então, de expansão da sociedade capitalista, da presença, então, do capitalismo em todos os continentes, do sistema fabril e da vida urbana como uma perspectiva no continente americano, asiático ou, bom, africano mesmo, e no caso da Europa, da própria Europa, e uma mudança radical no formato da vida, não é? Quer dizer, a ideia de se viver no campo, a ideia de se ter, então, ou de se produzir com as técnicas da produção agrícola típicas do feudalismo,
as relações típicas do feudalismo, essas relações de corveia, de pagamento, do senhor feudal, bom, esse troço todo que vai envolver uma crise brutal, mas não é uma crise que acontece de uma vez por todas, de uma vez só em todo o mundo. Na verdade, isso vai acontecendo paulatinamente, o capitalismo e a própria guerra, as guerras napoleônicas vão fazer esse serviço, que é no sentido de levar para fora da França e principalmente para a Europa Oriental, uma outra perspectiva, uma outra relação, quer dizer, vai invadir, então, a Ucrânia, vai invadir a Polônia, vai até a Rússia, vai aquelas populações todas, aqueles povos, né, dos mais diferentes, e tentando, então, dar uma unidade a tudo isso no sentido de que a sociedade capitalista se constitua enquanto uma ideia, digamos assim, de civilização. Mas havia uma outra ideia de civilização que vai buscar um pouco essa articulação com a França, mas, ao mesmo tempo, quer ter uma identidade muito própria com relação a isso, que é a situação russa. Não é? Quer dizer, de alguma maneira, a presença da cultura francesa na Rússia é uma coisa extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, o que se queria na Rússia, e, obviamente, os czares e o czarismo, de uma maneira geral, não vai querer entregar a Rússia para os franceses e muito menos para Napoleão nessa altura do campeonato. Chega, portanto, Kropotkin na França logo depois, de experiências como a Comuna de Paris, como uma série de outras tentativas revolucionárias, não é? Coisas que aconteceram na Alemanha, a própria passagem do Marx pela França, aí já tinha... Marx já estava ou no final da vida, ou já era uma outra fase, e esta presença, então, dos anarquistas, inclusive do Reclus, dentro das internacionais. E um embate, então, entre os anarquistas e os comunistas, de uma maneira geral, aqueles os socialistas, mas no campo da social-democracia, os comunistas, de alguma maneira, levantando as bandeiras e tentando reproduzir os discursos que tinham sido construídos e eram defendidos pelo Marx, pelo Engels e seus seguidores, não é? E os anarquistas, de uma maneira bastante genérica, com muitas posições, bastante diversas. Então, essas internacionais elas vão se reproduzindo e vão se desmanchando, porque o embate, né, ideológico, a leitura de como fazer essa revolução e acabar com o capitalismo é alguma coisa que ninguém chegou ainda num acordo em pleno século XXI. Então, estamos todos nesse embate, nessa altura do campeonato. Okay? E se o trabalho dos nossos maiores não aproveita, senão, sobretudo, ao menor número, é, todavia, certo que a humanidade podia já permitir-se uma existência de riqueza e de luxo, só com os trabalhadores de ferro e de aço que possuem. Isto é, só com as máquinas que se tem, já é possível, no final do século XIX, viver no luxo. Seria possível se não fosse um conjunto de outras questões, não é? Uma outra questão que ele levanta é o problema da historicidade, o problema de como que as sociedades vão se constituindo uma a partir das outras, ou sobre as outras, ou seja lá como se queira. Mas ele vai dizer assim: escavai o solo de qualquer cidade e no subsolo encontrarás, né? Enterradas outras ruas, casas, teatros, edifícios públicos, tudo devido ao trabalho dos que nela viveram. Mesmo o pensamento, mesmo a invenção, são fatos coletivos nascidos do passado e do presente. Milhares de inventores mortos na miséria prepararam a invenção de cada uma dessas máquinas, em que o homem admira o seu gênio. Essa é uma questão fundamental, não é? Porque está chamando, está clamando, está dizendo: você faz. Você produz, você trabalha, você cria, você inventa, mas não é você que usufrui.
O mundo é o resultado do teu trabalho, mas você, na sua vida, na verdade, acaba vivendo na miséria. E há uma necessidade, então, de se contrapor a tudo isso. Milhares de escritores, poetas e sábios trabalharam na elaboração do saber, em criar a atmosfera do pensamento científico, sem a qual nenhuma das maravilhas do nosso século teria aparecido. Mas todos esses sábios, poetas e filósofos já tinham sido suscitados pelo trabalho dos séculos anteriores, como diria o grande Newton, não é? Assim, eu vejo mais longe porque estou em cima do ombro de gigantes e tal. Tinham sido mantidos física e moralmente por legiões de trabalhadores e artistas de toda espécie. Isto é, nós somos a história daquilo que existiu e que existe, somos uma civilização. Né? Nesse sentido, se me permite, se Kropotkin me permite afirmar, usar esse tipo de expressão. Se os filhos dos que morreram aos milhares, abrindo as vias e os túneis dos caminhos de ferro, estamos aqui já em plena expansão das ferrovias, não é? Este monumento que reorganiza a geografia do mundo, redefine o sentido de distância, redefine a ideia de velocidade, a massa imensa, as toneladas e milhares de toneladas de produtos que antes estavam sobre as costas de burros, de jumentos, de carros de boi, coisas desse gênero, e que nessa altura, então, há uma evidente, uma importante mudança no sentido da existência do próprio relevo. O que era efetivamente um bloqueio se transforma em uma superfície relativamente lisa, porque é um conjunto de trilhos numa bitola específica, sobre os quais vão transitar, então, os trens esses que foram construídos, com túneis que também foram construídos, estradas que foram montadas por milhões, milhares de trabalhadores. Que caminhos de ferro se apresentassem esfarrapados e famintos a reclamar pão aos acionistas das empresas, encontrariam as baionetas e a metralha para os dispersar e pôr a salvo os direitos adquiridos. Vejam o retrato, a maneira como esta realidade, esta violência, não é, que está colocada contra o movimento operário, contra o movimento dos trabalhadores, ela vai sendo retratada pelo Kropotkin. É alguma coisa de chamar a atenção das pessoas, porque tem um apelo extremamente importante, independentemente de considerarmos se tal posição, tal posicionamento é mais ou menos correto, é filosoficamente correto, é politicamente correto, isso é outra questão. O que está em questão aqui, neste momento, é justamente isso. Em que medida esse discurso ele chama atenção, chamou atenção e continua chamando a atenção de milhares de pessoas que, de alguma maneira, imaginam a possibilidade de construir um mundo diferente desse que a gente vive, não é? Onde surgiu um indivíduo querendo colocar uma arma na mão de cada um para que se protejam, então, dos pobres e dos negros e tudo mais, seria uma sociedade impensável, não? Eu diria que há 10 anos, a ideia de um Bolsonaro na minha cabeça era alguma coisa impensável. Mal sabia eu, né, o que aconteceria no futuro do Brasil. Não podemos os operários comprar com os seus salários, não podendo os operários comprar com seus salários as riquezas que produziram, a indústria procura mercados fora do país, onde entre os assambarcadores de outras nações. De alguma maneira, é interessante, né, essa perspectiva do ponto de vista de uma leitura da economia, né, ou do que talvez pudesse ser chamado aqui de economia política, não? Quer dizer, a ideia de que os capitalistas vão em busca de mercados em outros países porque eles pagam mal aos seus trabalhadores e não transformam seus trabalhadores em mercado. Essa é uma ideia que mereceria uma reflexão muito longa e muito importante do ponto de vista
do entendimento de qual é o significado e qual é o fundamento, né, dessa discussão toda que Kropotkin está nos propondo. A educação é um privilégio. Pode-se lá falar em educação quando o filho do obreiro é obrigado a descer a mina aos 13 anos e ajudar seu pai na fazenda? Volto aqui, se é que ainda não falei nessa live, mas sempre quando se fala em mina na Europa, a presença das crianças, esse tipo de coisa, me vem à mente o Germinal, né, o romance do Émile Zola, e assim, bom, a maravilha que é aquilo, né? E acompanhando aqueles personagens, aquela vida, aquela coisa dentro da mina, uma coisa que, bom, homens de muita arte, né, são capazes de fazer, não é simples. Sendo os meios de produção obra coletiva da humanidade, devem regressar à coletividade humana. Essa é a perspectiva. Se tudo aquilo que existe no mundo, tudo o que existe produzido pela sociedade, é uma produção dos trabalhadores, da humanidade como um todo, então esses produtos todos pertencem à humanidade. Ponto. Essa é a questão, não é? Muito bem. Em função disso, então, Kropotkin vai nos colocar um embate, né, sobre esse problema do bem-estar para todos. Quanto mais apertados estão os homens num território, mais rápido é o progresso das suas forças produtivas. Bom, voltamos. Eu espero que seja. Eu prometo para vocês, vai ser a última vez que eu vou falar essa questão. Nada, a princípio, para além de uma relação, eu diria que intuitiva até, ou pelo menos o texto nos aponta isso, porque ele não nos diz de onde esses dados foram tirados, é que nos coloca esse tipo de relação. Quer dizer, nesse mesmo momento, se nós formos imaginar um lugar como, no caso, a colônia ou a ex-colônia inglesa na América, não é? E a expansão, então, o esparçamento das pessoas e o fato desse próprio esparçamento estar associado a uma elevação da produtividade, não necessariamente o que está colocado aqui bate com o que está ali. Mas, de alguma maneira, isto está no contexto aí desta tensão, né? Milhões de homens seriam felizes transformando os espaços incultos ou mal cultivados em campos cobertos de ricas searas. Um ano de trabalho inteligente bastaria para levar ao quíntuplo o produto de terras que hoje não dão mais que 8 hectolitros de trigo por hectare. Mas têm de estar ociosos, porque os donos da terra preferem entregar os seus capitais, roubados à comunidade em especulações financeiras. É a limitação direta da produção, mas há também a limitação indireta que consiste em gastar o trabalho humano em objetos absolutamente inúteis e destinados a favorecer a tola vaidade humana. Como todos os grandes panfletos, manifestos e tudo mais, esse também carrega consigo e vai carregar, em função do seu objetivo, uma carga moral, ética extremamente importante. Não é? Quer dizer, a grande questão é chamar as pessoas pela dimensão da monstruosa imoralidade que é a sociedade capitalista. A denúncia disso, não é? É a condição, então, de se estabelecer meios de se reunir pessoas para que a revolução dos comunistas libertários ela se realize de alguma maneira, não é? Ou, pelo menos, tenha início. Nesse sentido, então, vem a expropriação. Dizem-nos, muitas vezes, os nossos amigos a propósito da ideia anarquista. Cuidado de não ir demasiadamente ou demasiado longe. A humanidade não se modifica num dia. Não é bom ir muito depressa em projetos de expropriação e de anarquia, ou arriscareis a não fazer nada de durável. Diria que essa é a fala, aquela
fala que geralmente em desenho animado aparece um demoninho, né, falando assim, mas é a fala do reacionário, né? É aquele que vai chegar, então, para uma liderança do porte de um Kropotkin ou, bom, das pessoas com quem ele se relacionava e vai dizer: vocês não vão conseguir, porque a sociedade enquanto tal, os homens enquanto tal, a natureza humana enquanto tal, não vai permitir que essas coisas aconteçam. Pois bem, o que nós tememos, pelo contrário, é uma expropriação numa escala muito pequena para ser duradoura. Olha só que interessante. Que o impulso revolucionário pare a meio caminho, que se esgote em meias medidas, que não contentariam ninguém. E que, ainda que produzindo um abalo extraordinário na sociedade e uma suspensão de suas funções, não fossem, entretanto, viáveis, semeassem o descontentamento geral e trouxessem fatalmente o triunfo da reação. Há em todas as cidades consideráveis tão grande número de apartamentos vagos que quase chegariam para alojar a maior parte dos habitantes dos cubículos. Quanto aos palácios e aos apartamentos suntuosos, muitas famílias obreiras nem mesmo os quereriam. Não se pode aproveitar senão com uma numerosa criadagem. É interessante, né? Porque eu fico imaginando o que aconteceu no mundo como um todo, nas grandes revoluções que foram acontecendo depois desse texto, muito depois desse texto, inclusive uma que, digamos, que chegou muito perto de ver ao vivo, como no caso a Revolução Moçambicana e tal. E como que a população se comporta, né? Ou se comportou ao invadir as casas que foram deixadas, os apartamentos que foram deixados pelos brancos, pelos portugueses, ou seja lá como identificar as pessoas que fugiram e tal. É interessante, né? Mas, de alguma maneira, aqui o texto ele carrega consigo o mesmo dilema, né? Quer dizer, a população pobre não vai invadir os palácios por uma razão simples. Ele precisa de muita criadagem para ser utilizado e tudo mais. Isso significa que, de alguma maneira, do ponto de vista do Kropotkin, esta população pobre ela usaria do palácio como um aristocrata, não é? Assim, bom, e por isso, para não fazer isso, ou como isso daria muito trabalho, é melhor deixar os palácios para lá. Assim, os seus ocupantes ver-se-iam em breve obrigados a procurar habitações menos luxuosas, abandonando os palácios, ou as senhoras banqueiras teriam elas mesmas de fazer a comida. Assim, pouco a pouco, sem desordem nem espalhafato, vejam vocês, a população se repartiria amigavelmente nos alojamentos existentes. Não é? Muito bem. Daí para frente, a descentralização das indústrias e, portanto, da estrutura produtiva, em consequência das guerras napoleônicas, a Inglaterra havia quase arruinado a grande indústria que nascia em França no fim do século passado. Mas, tendo a Revolução Burguesa do século passado abolido a servidão e criado em França um proletariado, a grande indústria, suspensa um momento no seu avanço, tomou um novo voo. E desde a segunda metade do nosso século, a França deixou de ser tributária da Inglaterra pelos produtos manufaturados. Caminhando para o Oriente, a indústria parou na Alemanha. A grande indústria não caminha só para o Oriente, estende-se também às penínsulas do Sul. As colônias fazendo concorrência à metrópole por seus produtos manufaturados, eis o fenômeno determinante da economia do século XIX. E aí, a agricultura. O gênio popular trabalhará em experimentar os novos meios de cultura que já se pressentem no horizonte e que só pedem o batismo da experiência para se generalizarem. Interessante. Concentrado ou artificial, a luz rivalizará com o calor para apressar o crescimento das plantas. Experimentar-se-á a rega do solo com culturas de micro-organismos, tudo envolvendo as noções que estavam colocadas naquela época, não é? Para o desenvolvimento da biologia, da química, não é? Bom, essas coisas todas que já estavam colocadas sobre a mesa. Ideia racional nascida ontem, que permitirá dar ao solo as pequenas células vivas tão necessárias às plantas.
O futuro próximo mostrará o que há de prático nas futuras conquistas que fazem entrever as recentes descobertas científicas. Uma perspectiva já bastante interessante.